que chamaram a maior desvendadora de mistérios do Brasil. Hoje eu vou fazer algo nunca feito antes na história da humanidade. Eu vou provar a existência do monstro do Lago Ness. O enigmático Lago Ness, localizado na Escócia, há décadas desperta a curiosidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Conhecido por um grande mistério, esse lago profundo e escuro é lar de uma das criaturas mais famosas da história, a Nessie, o monstro do Lago Ness. Mas afinal, será que ela existe mesmo? Desde o primeiro avistamento documentado em 1933 e os inúmeros relatos de testemunhas que já existiam bem antes da câmera ser inventada, a existência da Nessie tem sido uma das grandes questões que nem a ciência moderna conseguiu responder completamente. Minha almofada tá escondida. E se tudo não passar de um surto coletivo? Um grande surto coletivo, né? Porque tem muita gente que afirma ter visto a criatura. Além daqueles que entram na pira, na brincadeira, também deve ter aqueles que só querem um pouquinho de atenção. Ou até um pouquinho de dinheiro, porque as provas reais da Nessie podem ser vendidas por uma boa grana. Mas e se o monstro do Lago Ness realmente existisse? E se houvessem provas de que ele é real? Ela é real. É uma menina. A Nessie é apenas uma garotinha. I'm just a girl. Então, e se existisse uma prova de que a Nessie não é apenas uma lenda? Uma prova que estava escondida até agora para ser usada em um plano. Um plano que eu não vou dizer que é mau, porque ele não é, mas um plano com tendências violentas. A creepypasta de hoje se chama O Filme de James Curry, que é supostamente o nome de um filme gravado em 1938 que mostraria evidências do monstro do Lago Ness. Os rumores sobre o filme do James Curry são reais mesmo, tá? Existe essa dúvida se esse filme realmente existe, então a creepypasta vai se basear em uma lenda que já existe mesmo. Muita gente acredita que essa história desse filme é uma farsa. Por quê? O único lugar que menciona essa tal prova foi um artigo publicado em 1973 no jornal Evening Express, no qual o repórter Charles Fraser conversa com um caçador de monstros chamado Roland Brown sobre as tentativas dele de encontrar esse filme para fazer uma análise. Só que qual que é o problema? O criador dessa filmagem, o James Curry, resolveu guardar esse filme em um cofre bancário na Great Portland Street em Londres, até que, segundo as próprias palavras dele, o público começasse a levar tais assuntos mais a sério. Eu não entendi qual que foi do nosso amigo James, porque pra gente levar mais a sério a existência do monstro do Lago Ness, a gente precisaria de provas. Aí ele fala assim, não, vou guardar as provas até vocês levarem mais a sério. Na verdade, teria que ser o contrário, né? Acho que ele só tava fazendo um drama, sabe? Pro pessoal implorar, por favor, James, mostra o filme, por favor. Não. Eu vou mostrar só quando vocês levarem o que eu faço a sério. Pede mais. Eu acho que deve ter sido isso, né? A mentalidade dele, porque não faz sentido algum. Se ele for real, porque a dúvida não é só sobre o filme, mas também sobre a existência do próprio James. Muita gente acha que esse jornal inventou não só o filme, mas também o James para conseguir causar uma polêmica e vender várias cópias, porque não existe nenhuma comprovação de que o James Curry realmente existiu. O que acontece no Lago Ness, então, é um enigma que já dura há décadas, há muitas décadas. Só que, apesar desse ser um enigma interessante, né? Nem tudo na vida precisa ser um mistério. É meio cansativo você não ter certeza das coisas. Às vezes é bom saber. E com a Insider, você tem certeza de qualidade e conforto. Quando você comprar suas roupas na Insider, você vai deixar as incertezas lá para aquele mistério lá longe, no Lago Escocês, do outro lado do mundo. Acho que a maior parte de vocês já conhece a Insider, né? Eu tinha comentado com os meus amigos e familiares sobre essa parceria e a galera já tava me pedindo meu cupom de desconto antes mesmo de eu postar esse vídeo aqui. Então assim, a qualidade das roupas da Insider é algo conhecido, mas o que talvez vocês não saibam é que eles resolveram adiantar a Black Friday e estão dando vários descontos que são acumulativos com o meu cupom. Com o meu cupom GRECO15 você consegue 15% de desconto. Aí você coloca no site na hora de pagar e junta com os outros descontos que já estão no site e você consegue acumular até 40% de desconto. Eles têm roupa pra mulheres, para homens, para pessoas de todos os tamanhos. Eu, por exemplo, tô usando uma regatinha aqui muito confortável. Nossa, uma delícia essa regata. Mas a minha amiga que é CLT também quer ficar confortável sem
perder a elegância. Será que ela fica no trabalho dela? Vamos conferir. Olha aqui ela usando uma calça da Insider, testando se é fácil de sentar na cadeira, se é confortável. Essa marca de roupa é muito boa. Você pode usar ela no trabalho, como eu, o seu CLT. Nota 10. Não é transparente, você usar por muito tempo, tá bom? Beijo. Eu ganhei essa regatinha, né, da Insider pra testar e eu achei o tecido tão bom e a sustentação, né, das peitulas tão boa que eu tô querendo comprar mais, porque eles só me deram uma cor. Malditos! Vou devolver o dinheiro do patrocínio pra eles, porque eu quero outras cores também. E qual que é o problema? Coisa boa com desconto acaba rápido. Aí a versão em azul marinho já acabou. Já acabou, mas tudo bem, tem rosa, que eu queria pegar também, vou pegar no número P, vou pegar uma preta e vou pegar uma marrom também. Os estoques são limitados, então corre galera, usem o meu link, usem o meu cupom e mandem pros amigos também, porque é muito feio ficar guardando informação boa só pra você, tá? O vídeo de hoje é sobre espalhar os segredos sobre a Nessie, espalhar segredos sobre a Insider, vamos fofocar, vamos espalhar. Vamos espalhar tudo, entendeu? Não é ficar caladinho, não. É isso, bora voltar pro vídeo. Obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo. Eu tô me sentindo com esse lookinho aqui, eu tô muito elegante. A creepypasta de hoje foi escrita de uma maneira diferente do que a gente tá acostumado, parecendo um relato casual na internet, assim. Foi escrito em terceira pessoa, então tá mais parecendo um livro, mas eu achei bem interessante. E essa história não é assustadora, ela tem momentos de tensão e de violência, mas é mais voltada para um mistério. Então, quem tem medinho, essa creepypasta é perfeita para você. Então, hoje a gente vai acompanhar uma jovem chamada Eve. Um bom trabalho, Eve. É o nome do Pokémon, eu sei. O Pokémon mais fofinho que tem. Nossa, eu já amei ela aí. Ela poderia fazer qualquer coisa que eu ia estar torcendo por ela, porque ela chama Eve. A gente vai acompanhar ela no dia em que ela vai visitar um homem que se diz ser o líder da Sociedade Ordenada de Caçadores do Monstro do Lago Ness. Sim, existe uma sociedade, né? Pra isso. Eu não sei porque eu falei ele se diz ser o líder, ele é o líder, tá? Já tô colocando vocês com nossa, qual que vai ser o plot twist? Não é isso, tá? Ele realmente é o líder. Vocês vão ver que na casa dele tem um monte de decoração de Nessie. É super esquisito, o cara realmente é viciado em um monstro do Lago Ness. Enfim, o nome dele é Dr. Alistair McKendrick. E a Eve afirma pra esse doutor que ela tem algo que é de muito interesse pra ele e pra essa tal sociedade. E eu chamei um amigo meu pra fazer a voz desse doutor, o Paulo Matias, que talvez vocês conheçam por dar festas de aniversário bem polêmicas, né? Ou talvez vocês conheçam ele mais recentemente por ter 22 anos e ter aberto um bar. Meu nome é Paulo Matias, eu tenho 22 anos e eu comprei um bar. Mas é que se o nome tá limpo, ele é pra sujar. Eu não nasci pra trabalhar como CLT. Só que, qual que é o mini problema que a gente tem aqui? O doutor Alistair McKendrick é um senhor de idade, né? E ele é descrito parecendo Sean Connery. Ou seja, ele é descrito parecendo um cara, né, mais velho, que era um galã em outra época. Então, assim, vocês vão ter que trabalhar comigo aqui pra imaginar o Paulo na terceira idade, entendeu? E eu não quero ouvir ninguém falando que quebrou o clima, porque eu faço as vozes de todo mundo nessas creepypastas e vocês aceitam, tá bom? A gente consegue trabalhar junto pra imaginar que o Paulo é um idosinho. Só que ele é um idoso bem conservado, entendeu? O cara é descrito como, tipo, um idoso que tá muito bem pra idade dele. Então, eu acho que faz total sentido um cara de 70 anos que tá muito bem pra idade dele tem a voz de um jovem de 22. Faz sentido, né? Obrigada, Paulo, pela ajuda. Não vou ter que, né, pagar um dublador. Por falar em criadores de conteúdo queridos, queria recomendar uma coisa pra vocês. Pelas Entranhas, escrito pela atriz, que é a atriz, ela escreveu um livro com 3 contos de terror, que tá muito, muito, muito bom. E lindo também, né? Lindo! Sabe aquele negócio, não julgue um livro pela capa? Julgue um livro pela capa, porque as histórias são tão legais quanto essa capa aqui. Assim, gente, sabe isso que eu reclamo? Que muita história de terror foca muito no terror e não faz a gente sentir nada? Aqui você vai sentir, tá? Aqui você vai sentir, tá? Enfim, gente, comprem livros, tá? Comprem livros porque o dia que eu for escrever um livro de terror, é bom vocês já serem leitores, entendeu? Olha que bonitinho que ficou. É isso, bora pra história. O filme do James Curry.
Foi uma viagem sem momentos entediantes. A Escócia era, por definição, um belo país de paisagens inspiradoras e majestosas, com um clima implacável. O velho carro da Ivy havia sofrido com a chuva e os galhos de árvores que chicoteavam, batendo no para-brisas naquela noite pouco iluminada e de tempestades. No final de dezembro de 1996, um único doce de hortelã passava de uma bochecha para outra, e a vista imponente de seu desejado destino fazia seu estômago dar um nó. Pelas estradas sinuosas, através dos campos encharcados e escuros, uma grande mansão repousava bem próxima à margem de um dos corpos de água mais famosos do mundo, o Lago Ness. A sola do pé dolorido de Ivy, na bota de couro vermelha, pressionou gentilmente o freio, parando o carro com um rangido em uma grande poça formada pelos elementos naquele mesmo dia. Ocasionalmente, um relâmpago iluminava toda a paisagem, as águas escuras e agitadas do lago, as árvores quebradas e as antigas ruínas do castelo de Urquhart podiam ser vistas do outro lado, oposto da mansão. Ela limpou o vapor de seus óculos de aros grossos e inclinou-se para observar o portão de ferro forjado que estava aberto. Parecia convidá-la a entrar na propriedade, enquanto duas ameaçadoras cabeças grotescas de pedra observavam, criaturas que se assemelhavam à própria besta, um monstro do Lago Ness. Fora do aconchego do seu carro, que tava aquecidinho, a Ivy já começou a sentir, né, uma ventania na cara por causa da tempestade que tava tendo. Mas ela não se incomodou, por quê? Ela era escocesa, sabe? Ela já tava acostumada com esse tempo doido. Então, ela não tava ligando que ela tava quase sendo arremessada para dentro do lago de tanto vento. Foi pro porta-mala do carro, abriu e tirou de lá de dentro uma bolsa de couro. Essa bolsa é importante. Ela tá carregando alguma coisa muito especial lá dentro. O avô dela costumava dizer que não existia isso de tempo inadequado. O que existiam eram roupas inadequadas. Que coincidência, hein, vovô? Tenho certeza que você teria adorado usar o meu cupom GRECO15 pra comprar roupas super adequadas, né, na Insider. Enfim, não dava pra parar o carro mais perto da mansão, então ela teve que estacionar meio longe assim e ter que andar todo um caminho a pé, debaixo de chuva, até chegar, né, na porta de entrada. E aí, durante esse caminho, a história descreve que ela estava usando uma botinha vermelha, que essas botinhas estavam quebrando galho por galho enquanto ela estava andando até a casa. E eu fiquei, ai, gente, ela foi ter, tipo, uma reunião de negócios com uma botinha vermelha. Ivy, eu tô do seu lado, independente do que aconteça. E aí, quando ela chega bem na frente da mansão, ela descreve o cenário parecendo ter saído de uma das produções Hammer, que era uma produtora que fazia filmes antigamente sobre terror, né? Sobre monstros, sobre Drácula, sobre Múmia, sobre o Fantasma da Ópera, sobre Frankenstein. Isso lá nas décadas de 60, 70. E tiveram uma associação com a Warner, mas a gente não precisa falar sobre isso, que vai dar gatilho aqui. Não vamos entrar nesse assunto. Nessa mansão, né, que tinha uma cara bem assustadora, tinha um cipós subindo pelas paredes e indo acabar lá no teto. E aí, quando você olhava, né, pro finzinho do cipó, você via que o teto estava todo rachado. Era uma casa velha e judiada. Então ela segurou o antigo batente na porta da entrada e bateu 3 vezes. Seu avô dizia que o número 3 era o número do diabo. Então você bater 3 vezes, ele chamava de a batida do diabo. Então vocês já sabem, né? Toda vez que vocês baterem na porta 3 vezes, vocês estão batendo pro diabo. Uma placa dourada incrustada na parede de tijolos acima da caixa de correio lia orgulhosamente: a Sociedade Ordenada de Caçadores do Monstro do Lago Ness. As dobradiças endurecidas da pesada porta de carvalho rangeram quando ela foi aberta, revelando um homem bonito, de barba, vestindo um suéter xadrez, de tartã e uma boina. Ele a fez lembrar do Sean Connery, só que com um pouco mais de manchas de fígado. Acho que ela tava falando que ele tem cara de alcoólatra. Ele a cumprimentou com um calor acolhedor. Vamos tirar você desse tempo, mocinha. Exclamou educadamente, enquanto o vento assobiava dentro do corredor ecoante quando a porta se fechou firmemente atrás dela. Ela agradeceu ao anfitrião e puxou o capuz para trás para observar seus arredores. A sala de estar fica logo no final do corredor. Pode ficar à vontade lá. Você fuma? Disse o homem. Não fumo não. Respondeu ela com um sorriso tímido, segurando a bolsa firmemente junto ao quadril. Ela tirou o casaco de chuva vermelho e ouviu colocá-lo em alguns cabides em forma de Nessie, ao lado de um suporte de guarda-chuvas. Para um homem na casa dos 70 anos, ele se movia com agilidade e energia. Que pena. Recebi uns excelentes charutos essa manhã de um amigo meu da Nicarágua. Presente de Natal adiantado.
Vou já me juntar a você daqui a pouco. Só preciso fazer uma ligação rapidinho. O piso de madeira rangeu sobre o peso do homem quando ele se apressou pelo corredor em suas pantufas. Ivy caminhou para o lado oposto, em direção ao cômodo iluminado no final do corredor. Enquanto a água dessas botas encharcadas era absorvida a cada passo pelo tapete que acompanhava todo o corredor. O lugar era descrito como gigantesco. Assim, claro, né? Porque era uma mansão, mas até o corredor era enorme. Era comprido e alto. Meio assustador, tava deixando a nossa personagem um pouco não confortável de estar ali, sabe? E além de já ser um pouquinho tenebroso o espaço, ele também era temático, com várias decorações de Nessie. Estátua de Nessie, vocês viram que tinha cabide de Nessie também, tinha, sei lá, prato decorativo de Nessie. Era tudo, assim, bem temático de monstro do Lago Ness. Até houve uma tentativa de deixar o lugar um pouco mais festivo com decorações de Natal espalhadas por ali. Mas isso não foi o suficiente pra tirar a sensação ruim que tava se formando no estômago da Ivy. Ela tava tão nervosa que eu imaginei ela andando pelo corredor, segurando bem firme a sua bolsinha, com medo de que, sei lá, talvez as decorações fossem criar vida e tentar arrancar a bolsa dela. E esse corredor também passava por vários cômodos. E aí toda vez que ela passava por um cômodo novo, ela dava tipo uma mini espiadinha assim, só pra garantir de que eles realmente estavam sozinhos lá. Porque, pelo que o doutor falou pra ela, essa reunião seria só dos dois. Só eles estariam ali. Então, ela dava uma espiadinha só pra garantir que realmente eles estavam sozinhos. Daria pra ela saber? Não. Mas ela achou que era melhor, né, dar aquela conferidinha básica só pra ficar um pouco mais calma. Chegando finalmente na sala de estar, porque esse corredor pelo jeito era infinito, quando ela finalmente chega na sala de estar, ela repara no canto uma árvore bem grande assim de Natal, com decorações natalinas de antigamente. O doutor nunca comprou decorações modernas, ele, né, continuava enfeitando a árvore dele como ele fazia quando era jovem. E assim, uma coisa curiosa, em vez de ter uma estrela no topo, o que tinha? Uma cabeça da Nessie. Óbvio. Ao lado da árvore, uma grande lareira aberta estalava e crepitava com madeira seca. O cheiro de carvalho, couro e fumaça de um fino charuto completava a atmosfera aparentemente relaxada. Havia uma certa ostentação ali. Aconchegante seria uma descrição modesta para o ambiente. Parecia uma pintura em um cartão de Natal, mas Ivy não estava tão confortável assim. Ela estava bastante atenta ao ambiente e tinha a obrigação de se manter em guarda na presença daquele homem. Uma grande escrivaninha e uma cadeira estavam em um canto da sala, com um decantor de cristal para whisky e, atrás disso, uma enorme janela panorâmica oferecia uma ampla vista do lago iluminado pela luz da lua. É a senhorita Gordon, presumo. Uma voz grave perguntou firmemente, fazendo calafrio percorrer pela Ivy quando o homem entrou na sala atrás dela. É a senhorita Grant. Evelyn Grant, disse ela. Falamos ao telefone hoje mais cedo. O homem parecia surpreso. Certo. Eu sou o Dr. Alistair McKendrick, disse ele, oferecendo um aperto de mão que envolveu o dela. Eu lidero a sociedade... A sociedade ordenada... Desculpe. A Sociedade Ordenada de Caçadores do Monstro do Lago Ness. É um título longo, eu sei. E aí eu acabo esquecendo facilmente. Ainda mais a minha idade. Ele até tenta dar um sorriso encantador, mas isso não faz nada pra confortar a Ivy. Ela sentou de propósito numa distância cautelosa do homem e engoliu o seu docinho de hortelã, que ela tava, né, mastigando desde do carro e provavelmente já tava sem sabor algum. Aí ela, sentadinha, começa a olhar ao redor, né, pensando nessa decoração meio tenebrosa da sala, e o doutor diz o seguinte: É difícil não ficar encantado por este quarto, né? É o meu favorito em toda a sede. E como tal, é onde eu conduzo a maior parte dos meus negócios. Esse quarto é o centro, ou melhor, o coração da casa. A mansão em si foi doada à organização por uma de nossas benfeitoras, Lady Catherine Shaw. Eu tento deixar que suas paredes falem e contem os contos de feitos passados. A Ivy até dá um sorriso tímido e tenta disfarçar o quão nervosa ela tá se sentindo, só que ela olha pra baixo e vê que suas unhas estão completamente roídas. Aí ela esconde a mão, né, pra ele não perceber que ela acabou de quase engolir o próprio dedo, e continua olhando a decoração, só que tentando passar uma imagem de que, nossa, ela tá admirando a decoração. Que decoração bonita. Que bom gosto que você tem, né, doutor? Assim, eu sou muito fã de coisas desbotadas e esse cheiro de velho, né? Eu acho que é total a nossa cara, sabe? Já que nós somos europeus, né? É a nossa cara. Então ela olha pro lado
e vê algo na parede que chamou sua atenção. Era uma grande pintura retratando um enorme monstro marrom acinzentado enfrentando um padre, cuja expressão era feroz e determinada. A Ivy tirou os óculos para limpar o vapor causado pelo calor da sala. "O que significa essa pintura, doutor?" perguntou ela. O doutor coçou a barba com satisfação, e a Ivy percebeu os cortes de lâmina no rosto dele, de barba recém-feita. Estava claro que ele adorava contar histórias e ser convidado a esclarecer aos outros sobre um assunto que ele dominava. O trazia grande liberação de endorfinas. Este é o começo das origens do monstro. São Columba é um homem da pintura. Ele era um santo irlandês que veio para a Escócia no ano de 563. Ele estava espalhando a palavra do Senhor para as tribos nativas da época, criando um senso de unidade entre elas, algo que aqueles pagãos selvagens definitivamente não tinham. No ano de 565, nas margens do rio Ness, a alguns quilômetros do extremo norte do lago, um dos membros da tribo estava sendo enterrado na margem do rio. Então, o São Columba perguntou aos homens o que havia acontecido, e eles disseram que o falecido tinha sido parcialmente devorado por uma grande besta aquática. Depois de ouvir isso, o São Columba enviou um de seus próprios companheiros para nadar até o outro lado do lago. Dito e feito, surge então uma grande besta das profundezas. Só que o São Columba era corajoso e determinado. Ele fez o sinal da cruz e ordenou para que o monstro voltasse de onde veio. O monstro obedeceu e desapareceu, nunca mais incomodando o santo ou sua tribo. A Ivy se virou do quadro e viu que o doutor estava logo ao lado dela. Ela se afastou para se recompor e lançou um olhar questionador. Então, a Nessie simplesmente foi embora? Sim, exatamente. A vontade de Deus fez com que fosse assim. As tribos acreditaram que todos tinham testemunhado o milagre naquele dia, e a lenda do São Columba cresceu dentro da igreja. E a sua sociedade de caçadores da Nessie acredita nessa história? O Dr. McKendrick riu e respondeu de forma ácida. Claro que não. O problema das histórias é que a verdade original acaba morrendo com o tempo. O relato original de São Columba enfrentando o monstro foi escrito mais de 100 anos depois do evento ter ocorrido. E depois disso, por centenas de anos, aparentemente não houve nada para se escrever sobre a criatura. Ivy sentiu gotas de suor escorrendo pela cabeça, misturando-se aos resquícios da chuva. A lareira estava quente, mas o sentimento de um medo iminente estava ficando cada vez mais difícil de disfarçar. Então, quando começaram as aparições modernas? Perguntou ela. Houve relatos feitos no final do século XIX sobre avistamentos. Um deles falava de uma grande criatura se lançando nas águas escuras perto da margem. Mas foi só nos anos 1930 que tivemos alguns relatos de testemunhas extremamente interessantes sobre o monstro. Enfim, então o doutor começa a listar todas as pessoas que supostamente avistaram o monstro do Lago Ness. Em 1933, o George Spicer e a sua esposa afirmaram ter avistado uma criatura que se assemelhava a um dragão passando na frente do carro deles na estrada e com um animal morto na boca. Em 1934, um cara chamado Arthur Grant descreveu ter quase atropelado a criatura quando ele estava dirigindo pela estrada com a sua moto. A mesma estrada que a Ivy percorreu para chegar até lá. Esse trecho foi originalmente pavimentado em 1933. Então, a partir daí, começaram a ter muitos relatos, de avistamento. Porque antes, era muito difícil das pessoas se movimentarem, passarem perto da margem do lago. Só que, se a gente entra no Wikipedia, a gente vê que tem sim muitos relatos antes de 1933, antes desse trecho ser pavimentado. É pelo jeito europeu safado que chama os nativos de selvagens pagões que não têm senso de unidade, só porque eles não eram cristãos? Não é tão informada assim. Quem diria? Pois é, gente, eu confio muito mais no Wikipedia do que no Paulo Matias da terceira idade. Bom, então vamos ver o que o maior site informativo e confiável do planeta tem a nos dizer sobre, esses avistamentos todos. O primeiro registro oficial de avistamento do monstro do Lago Ness ocorreu em 1880 e foi testemunhado por um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald. Ele foi contratado por uma seguradora para localizar um navio de carga que havia afundado nas proximidades de Fort Augustus, no Caledonian Canal. Ao descer as águas escuras do lago, Duncan chegou ao local do navio e começou o seu trabalho. Foi quando ele se deparou com uma enorme e estranha criatura repousando sobre uma grande rocha próxima ao barco. Assustado, ele fez um sinal para ser resgatado imediatamente. Ao retornar ao seu barco de apoio, seus colegas notaram que ele estava extremamente pálido e tremendo. Depois de se acalmar, Duncan descreveu ter visto um animal que se parecia com um enorme réptil marinho ou um sapo gigante, o que o levou a querer voltar à superfície com urgência. A partir desse dia, ele nunca mais mergulhou no famoso Lago Ness. O registro visual que deu início à fama da Nessie foi o registrado em 2 de maio de 1973, quando o jornal local chamado Inverness
Courier publicou uma reportagem sensacionalista. Aí aqui as informações que a gente vai ver já foram passadas pelo doutor, só que um pouco mais detalhadas. E eu acho que isso vai facilitar pra vocês entenderem melhor a história mais pra frente. Na matéria, um casal de hoteleiros relatou ter visto um monstro emergindo e submergindo na água, semelhante ao que alguns golfinhos fazem. A notícia causou alvoroço, levando um circo até oferecer 20 mil libras pela captura da criatura. A partir dessa oferta, uma série de avistamentos visuais foi registrada, culminando em 19 de abril de 1934, quando foi tirada a famosa fotografia do monstro pelo cirurgião R.K. Wilson, conhecida como Surgeon's Photo, a foto do cirurgião. Essa imagem foi amplamente divulgada como prova irrefutável da existência da criatura. Décadas mais tarde, em 1994, Marmaduke Etheridge, nossa, esses nomes, gente, pelo amor de Deus, confessou ter falsificado a fotografia enquanto trabalhava como repórter freelancer. Etheridge revelou que decidiu usar o nome Dr. Wilson como autor para conferir mais credibilidade ao golpe. Quando R.K. Wilson imigrou para a Austrália, ele escreveu uma carta ao Daily Mail, afirmando que sua foto era, na verdade, uma fraude, feita com um submarino de brinquedo e um pescoço de plástico montado em cima para simular o suposto monstro real. Em 25 de maio de 2007, Gordon Holmes, um técnico de laboratório de 55 anos, filmou um vídeo que dizia mostrar uma criatura preta com cerca de 14 metros de comprimento movendo-se rapidamente na água. O vídeo foi analisado por biólogos e realmente mostra um animal não identificado, com características físicas semelhantes às de um plesiosauro, mas ainda assim não é considerado uma prova da existência da Nessie. Bom, então depois desses exemplos antigos, né, de avistamentos que rolaram em 1933 e 34, o doutor continua, né, falando do assunto e diz pra Eve que ele não sabe se ele acredita muito nesses relatos, não. Até porque esses mais antigos não eram acompanhados de fotos ou vídeos, era mais texto só. Veja bem, como todas as histórias, a palavra escrita também pode ser pouco confiável. Uma vez que você ouve um relato, cresce um efeito cascata, onde algumas pessoas buscam fama e fortuna, e outras querem apenas um pouco de atenção para esquecer as suas vidas tristes e patéticas. Na nossa sociedade, estamos sempre buscando por provas concretas. O doutor mantinha os olhos fixos na Eve, tentando quebrar a barreira que ela havia claramente erguido. Bom, eu tenho exatamente o que você está procurando, ela declarou firmemente. O motivo de sua visita estava prestes a se concretizar. Você tem algo para me mostrar nessa bolsa que trouxe com você? Sim. E o que é? Evidência irrefutável da existência da criatura. Dr. McKendrick viu a expressão nos olhos dela e fez uma pausa. Então, ele se dirigiu até a mesa e serviu um copo de uísque para si mesmo e um delicado copo de cristal. Enquanto Eve tinha certeza de ter ouvido um barulho vindo de algum lugar no andar de cima. A senhorita gostaria de um copo do melhor que Isley tem a oferecer? Adoraria, ela disse, sabendo que isso poderia acalmar um pouco seus nervos. Eve ouviu o delicado tilintar do copo e aceitou o duplo puro, que a aquecia e ajudava a amenizar temporariamente sua ansiedade. Excelente escolha. Essa é a bebida de uma jovem que tem muito a dizer. Pelo canto do olho, ela viu um sorriso orgulhoso se materializar no rosto do doutor. Uma reação a uma das fotos na parede. Ela sabia que ele estava ansioso para dizer algo sobre aquilo. Mais ainda do que ver o que ela tinha trazido até ali. Ela segurou o copo de uísque perto do nariz por um segundo, para sentir o aroma esfumaçado da bebida inegavelmente cara, antes de observar a estranha fotografia em preto e branco emoldurada, que mostrava uma forma borrada na água. Essa é uma das primeiras fotografias tiradas da criatura. O negativo original foi perdido, e essa imagem se deteriorou com o tempo. Nada para se entusiasmar de qualquer forma. Por que não? Na verdade, é uma foto de perto de uma lontra. O doutor falou, com uma expressão severa. Então, por que ela é tão importante? A Eve perguntou. O doutor não respondeu imediatamente. Ele era indecifrável, e era quase como se as camadas de calor e hospitalidade do ambiente tivessem sido removidas, revelando um mofo por trás do papel de parede, uma ruína suja e repugnante. Em vez de responder a pergunta, ela viu o dedo dele apontar para a próxima fotografia moldurada em ouro na parede. Essa próxima aqui eu tenho certeza que você conhece. Foi a primeira fotografia a mostrar a cabeça e o pescoço completos da criatura acima da superfície. A Ivy colocou o copo de uísque na mesinha ao lado do sofá e esfregou os óculos mais uma vez. Ela reconheceu a imagem imediatamente. A infame fotografia do cirurgião, uma farsa clássica tirada em 1934. O fato do doutor mencionar essas farsas para ela dessa forma fez sua pele arrepiar, como se ele estivesse se preparando para algo mais. Foi quando ela ouviu aquele barulho vindo do andar de cima novamente. Doutor, que barulho é esse vindo do andar de cima? Ela perguntou nervosa. A expressão no rosto dele era como a de um homem possuído por pura animosidade. Não combinava em nada com o tom calmo de sua voz. Era como aqueles filmes de terror italianos em que a dublagem não correspondia exatamente às expressões faciais. Casas antigas às vezes fazem barulhos.
posso garantir que você está completamente sozinha aqui, mocinha. Agora olhe para essa próxima foto. A Ivy deu mais um passo para trás. A próxima fotografia dessa seleção curiosa não era como as outras. Não só era colorida, como também estava muito nítida. Ao lado de uma espécie de espreguiçadeira de madeira, em uma praia pedregosa à beira da água, havia uma foto cristalina do monstro. Mas este era diferente dos outros monstros retratados nas outras fotos. Essa Nessie tinha uma enorme cabeça inclinada. Parecia com a de um grande cavalo, com uma juba marrom e dentes caninos afiados, ligada a um longo pescoço musculoso. O corpo era parecido com o de uma morsa, cheio de gordura, com nadadeiras enormes em formatos de diamante. Parecia estar olhando diretamente para a câmera, seus olhos negros praticamente encarando quem observava a imagem. Ivy sentiu seu corpo inteiro tremer, como se a coisa estivesse diretamente à sua frente, olhando para ela como se fosse algum tipo de brinquedo. Depois de dar tempo da Ivy dar uma boa olhada na fotografia, o doutor diz que essa é a única cópia. Não existe mais nenhuma em lugar algum. Apenas a Sociedade Ordenada de Caçadores do Monstro do Lago Ness tinham posse desse material tão especial. Mas enfim, né? O doutor pergunta pra Ivy o que ela tá fazendo ali. O que é essa tal prova que ela tem pra mostrar pra ele? Por que ela dirigiu de madrugada debaixo de chuva até lá só pra mostrar um negocinho pra ele? O que é? Então, ela pega a sua bolsa de couro e tira de lá de dentro a seguinte prova que eu tenho aqui comigo. Ah, vocês acharam que era uma folha de papel, né? Não, era uma fita cassete que flutua. Plot twist. Então a Ivy diz, essa fita aqui é uma cópia, tá? A original tá guardadinha comigo. E ela é prova indiscutível de que o monstro do Lago Ness é real. Então ele olha fixamente pra fita e pergunta: Quantos anos tem essa filmagem? Doutor, este é o filme do James Curry. O velho finalmente se assustou, como se ele estivesse apavorado. A Ivy notou a reação e sentiu sua confiança crescer em segundos, apesar do medo que ainda tomava. Os maneirismos esotéricos do doutor eram difíceis de prever. A Ivy acessou memórias antigas e assustadoras com seu tio, quando a demência dele, em sua fase final, o causava explosões violentas. Isso, combinado com os barulhos que ouviu vindo do andar de cima, fez com que a Ivy mantivesse a mão firmemente próxima à sua bolsa em defesa. O filme de James Curry é um mito. Doutor, você lidera uma organização dedicada a um monstro de lago. Espero que perceba a ironia nessa afirmação. O doutor parecia um homem acostumado a ter tudo do seu jeito por tanto tempo que mal conseguia perceber o tapete sendo puxado por debaixo de seus pés. Muito bem dito, mocinha. O problema é que o Sr. James Curry foi produto de um jornal local desesperado por uma história. A Ivy sorriu confiante, o que deixou o doutor surpreso. Foi então que olhou para baixo e notou a pistola que ela segurava, apontada firmemente para ele. Conte-me a história toda do filme. Eu quero saber, disse ela, de olhos arregalados. Quando o cilindro da arma fez o clique ao entrar no lugar, parecia que o doutor finalmente se deu conta de sua própria mortalidade. Está bem. Do seu jeito. Isso é o que sabemos aqui na sociedade. O Evening Express publicou uma história sobre um gerente de banco chamado Sr. Curry, que supostamente havia capturado imagens de vídeo da criatura dos anos 1930. Ele disse que tinha mais de 3 minutos da prova mais incrível de todas, uma evidência certificável da existência da criatura. Então, ele trancou a filmagem em um cofre no Banco de Londres, alegando que não divulgaria até que, cito, tais questões fossem levadas a sério. O problema que encontramos em toda essa história foi que não havia registro real de um James Curry jamais ter existido. O artigo dizia que ele havia morrido há mais de 20 anos, mas não havia nenhum vestígio de um James Curry em nenhum Banco de Londres. Todo o artigo estava cheio de irregularidades. Isso porque o nome dele não era realmente James Curry, disse Ivy solenemente, com uma intensidade crescente em seus movimentos. Eu consegui a filmagem original em um cofre na rua Great Portland, em Londres. O cofre era do meu avô. O nome dele era John Douglas. Então a boca do doutor abre junto com seus olhos, como se ele estivesse acessando uma lembrança que ele não queria. Já a expressão da Ivy, que até esse momento estava confiante, se transforma numa raiva profunda. O que não é o sentimento, mais seguro pra se ter quando você tá apontando uma arma na fuça de alguém. O doutor tenta ameaçar a Ivy, dizendo que seus colegas da sociedade iam chegar... Os colegas da sociedade... Que seus colegas... Sociedade Ordenada de Caçadores de Monstros. Nossa, muito ameaçador. Os colegas da sociedade estão chegando. Enfim, ele diz que, os seus colegas estão chegando em 10 minutos. E que também, os barulhos que ela escutou lá em cima, na verdade, eram dos funcionários que moram na mansão. E que eles, com certeza, iam ficar bem preocupados se eles acordassem, assim, de madrugada, ao som de tiros. Só que a Ivy não se deixa abalar e fala, cala a boca, velho.
onde que a gente pode assistir essa fita aqui? Aí ele vai e aponta pra uma TV que tinha no cantinho da sala. Eu não vou me impressionar com o fato, né, dele ter um player pra VHS, porque, né, a casa do cara é toda velha capengando. Faz total sentido. Aí ela coloca a fita pra tocar, sem tirar os olhos dele, com a arma ainda apontada, né? Só pra ele não causar, não fazer nenhuma gracinha, ela não tira os olhos dele. Então a Ivy dá o play e fala pro doutor: você não vai movimentar o seu rosto. Seus olhos vão ficar fixos nessa tela, porque eu quero que você assista esses 3 minutos com muita atenção. A imagem se abriu para mostrar uma praia à beira do lago. Uma pequena luz revelou a silhueta brilhante e ensolarada do castelo de Urquhart. Teria feito uma bela imagem de cartão postal, se não fosse pelo movimento nas pedras à frente da água. O contorno perturbador de uma mulher nua deitada, amarrada e vendada, evidentemente gritando a plenos pulmões. Com a mulher berrando deitada à beira do lago, uma grande perturbação apareceu na água, transformando o líquido em uma cor branca turbulenta. Segundos depois, uma enorme cabeça de cavalo emergiu no lago e se movimentou lentamente em direção à margem. Quanto mais rasa a água, mais da criatura aparecia na tela. E logo, o gigante aterrorizante foi totalmente revelado em todo o seu tamanho monstruoso. O monstro parecia analisar a mulher por um momento sob sua boca áspera, antes de arrancá-la para dentro do lago pelo torso, com seus braços ainda presos às cordas pregadas nas pedras. A turbulência da criatura na água foi diminuindo lentamente na tela, e 2 homens puderam ser vistos entrando na cena: John Douglas e o Dr. McKendrick. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Ivy eram pequenas em comparação à raiva interna que fervia. Você disse ao meu avô que o monstro estava lá para curar minha avó. Ela tinha câncer. Ele acreditou que o ritual era de cura, como aqueles milagres realizados pelo São Columba. Meu avô se matou de bebê nos seus últimos anos, bem na minha frente e da minha família. Ele nunca superou o sacrifício que você fez e me contou sobre a filmagem um pouco antes de morrer. Então a Ivy diz: nossa, doutor, você envelheceu bem, né? Até parece que a sua voz é bem jovial. Aí ele levanta as mãos, né, com medo de que ela vai atirar nele, e fala: assim, é que pra evoluir na vida a gente tem que fazer alguns sacrifícios. E às vezes esses sacrifícios envolvem pessoas, né? Aí a gente descobre que o doutor faz essas oferendas há anos. Aquela mulher não foi a primeira e nem a última que ele ofereceu pra besta. Ai. Nossa. Não, é a Nessie, gente. Não, criatura é melhor, né? É meio feio chamar ela de besta. A criatura, diva, garota camponesa. I'm just a girl. Enfim, o cara já sacrificou muita gente. Já matou muita gente. Ele é basicamente um serial killer. Então, a notícia no jornal sobre o filme do James Curry foi uma maneira que o avô dela encontrou de tentar chantagear o doutor. Tipo, ameaçar ele, sabe? Vou soltar a fita, hein? Por que ele não soltou? Não explica. Essa história não é perfeita, tá, gente? Tem alguns furos. Mas tudo bem, a gente tá no clima, não vamos falar sobre isso. E tipo assim, já que muita gente tava o tempo todo falando que eles tinham provas, né, do monstro do Lago Ness, como que o doutor reconheceu que aquele específico era pra ele? Porque, na época, o doutor tinha um cachorro chamado Curry, que ele ofereceu pra criatura. E a Nessie aceitou. A Nessie tem defeitos, tá, gente? Ela é apenas um monstrinho, tá bom? Quem é o vilão de verdade é esse filho da puta que matou o próprio cachorro. O próprio cachorro. O avô da Ivy não ficou nada feliz quando ele descobriu que o doutor tinha matado o cachorrinho. O cachorrinho chamado Curry, né? E aí ele até escreve no diário dele quão revoltado ele tava. Por isso que a sua neta descobre. E eu imagino que era uma coisa tipo: matador de cachorro, filho da puta! Você matou minha esposa é uma coisa, mas agora que eu sei do cachorrinho, agora você vai ver! Eu acho que o que realmente enlouqueceu ele foi a morte do cachorro. Claro, perder a esposa é triste? É. Mas pra você virar um alcoólatra mesmo, tem que ser a morte de um cachorro. Pra abalar dessa forma, tem que ser a morte de um cachorro. Você alimentou essa criatura com o seu cachorro? Bom... Ele riu. De fato. Isso é nojento. Ela era uma Beagle, teria fugido eventualmente. Além disso, eu aprendi com a Curry que sacrifícios de animais não ofereciam nenhum benefício em termos de longevidade. Para realmente preservar o processo de envelhecimento, é preciso usar pessoas. Quanto mais fresco, melhor. Você sabe quantos anos eu tenho, querida? Você tem 113 anos. A Ivy afirmou com certeza, causando mais uma demonstração de nervosismo no doutor. O cara matou o próprio cachorro e não se arrependeu.
Ele é o pior vilão que eu já trouxe aqui pro canal. Eu acho que ele é o pior vilão de qualquer novela. Algum vilão de novela já matou cachorro? Nunca vi um vilão matar cachorro. Teve algum vilão que falou isso, e eu não lembro quem foi, que eu achei ótimo, que falou assim: eu posso ser mal, mas eu não sou um monstro. E é isso. Nem os piores vilões matam cachorro. A Ivy conta que ela descobriu a idade dele porque também tava no diário do avô. O avô dela tava sabendo de tudo. Não sei porque ele não fez mais coisas com essas informações, mas tudo bem. Deixa pra nossa garota Ivy. Tá? Deixa com ela. O doutor ficou tão nervoso quando ela descobriu isso que ele começou a suar, né? A camiseta dele é descrita com ficar pingando assim nas costas, sabe? E ele tava sentindo pela primeira vez em muitos anos como se a velhice estivesse finalmente disposta a alcançar ele. Então a Ivy, que tava com a arma apontada na cara do doutor, abaixa ela. Como se ela já soubesse que ela tinha ganhado. Como se não houvesse nada que ele pudesse fazer para impedir o seu plano de vingança. A Ivy ouviu um gemido distinto que parecia inchar dentro do doutor, vindo de sua região estomacal. Com o rosto avermelhado e curvado, sua voz soluçava de dor. O que está acontecendo comigo? Ele chorou. Aí a visão do doutor começa a ficar embaçada, a cabeça dele começa a girar e ele solta um curto vômito translúcido de bile, manchando o tapete no chão. Ele perde o controle do próprio corpo e pá, cai com tudo no chão de madeira. Aliviada, a Ivy solta um suspiro e responde a pergunta dele. Então, doutor, coloquei um negocinho no seu whisky. Ops. A gente não sabe exatamente quando ela fez isso, mas eu imagino que era quando eles estavam observando as fotos. E aí, né, em algum momento em que ele tava, né, exibindo todos os conhecimentos sobre a Ness, ela foi lá e... Ai, conte mais, tô super interessada pra saber. E aquela foto ali? Vou colocar mais nessa pra garantir. Eu acho que foi alguma coisa assim. Enquanto o doutor tava desmaiado no chão, porque ele não tá morto, ele tá só desmaiado. A Ivy resolve pro andar de cima pra ir checar o que era aqueles barulhos que ela tava escutando. O ar no andar superior era diferente do resto da casa no térreo. Era como se toda a sensação de aconchego tivesse se deteriorado e deixado apenas um corredor escuro e desolado, com um carpete de cor dourada doentia que parecia manchada pelo tempo. As prateleiras de madeira nas paredes estavam vazias, exceto pela poeira e pelas moscas mortas presas entre o vidro de cada quadro. Quadros todos do lago lá de fora. Todas as portas desse corredor estavam fechadas. E o senso de direção da Ivy não conseguia identificar de onde vinham aqueles barulhos que ela tinha ouvido. Ela pegou sua arma e se aproximou da primeira porta à esquerda. A porta se abriu lentamente, raspando sobre o pesado carpete. Em segundos, as narinas da Ivy foram atacadas por um cheiro horrível de algo azedo. Ela levou a mão livre para cobrir a parte inferior do rosto, mas seu estômago se revirou desconfortavelmente. No breu, ela tateou contra a parede em busca do interruptor de luz. Quando os grandes lustres no teto encheram o quarto de luz, a Ivy mal conseguiu se manter de pé. Cada sentido seu estava paralisado pelo choque. O cheiro, o ar fedido de tecidos podres e evacuações corporais. O que ela viu foi uma antiga sala de jantar enorme que tinha sido substituída por uma enfermaria de debilitação nauseante. Haviam 15 camas alinhadas, com mulheres deitadas nelas. Elas estavam drogadas, em um estado de sono semipermanente, exceto por alguns espasmos ocasionais. Estavam todas muito inchadas, sem um fiapo de roupa e cobertas de escaras. A Ivy podia concluir que provavelmente não se moviam há algum tempo. E, se o fizessem, não era como se pudessem ir a algum lugar. Todas pareciam ter as pernas amputadas até os joelhos. Demorou um momento para Ivy recuperar suas forças e enxergar através das lágrimas e da tristeza que sentia. Quando finalmente percebeu que cada uma dessas jovens mulheres também estava grávida, a afirmação do doutor sobre quanto mais fresco, melhor, veio à tona em sua mente. Aquilo não era uma enfermaria. Era uma fazenda. Pois é, tenebroso, né? Nojento. Acho que nem o pior ser humano da face da terra faria um negócio desse, mas o cara matou um cachorro, então eu esperava qualquer coisa dele. Um cara que mata cachorro, com certeza sequestra e amputa a mulher também. É óbvio. Bom, então vamos voltar pro doutor. Ele começa a acordar aos poucos. E quanto mais ele toma consciência, mais ele começa a sentir uma dor corporal espalhada pelo seu corpo. A queda realmente... foi feia. Então, ele abre os olhos e percebe que ele não tá mais em casa. Ele sente o frio de pedras tocando a sua pele e entende
que ele agora tava lá perto do lago. Ele tava, inclusive, peladinho. Infelizmente não tava amputado, tá? Tava com todo o corpo lá presente, mas estava peladinho. Pelado e amarrado, ele tava com cordas prendendo seu pulso e prendendo seus pés. Ou seja, dali ele não ia fugir. A tempestade era abundante e barulhenta, e o choque e espanto do doutor aumentava a cada trovão. Seus ouvidos encharcados mal conseguiam ouvir o barulho de algo batendo nas pedras ao lado dele. Algo maciço. Estava a uma curta distância, mas depois de arquear suas costas bruscamente sobre as pedras para olhar de volta para casa, ele conseguiu distinguir a silhueta da Ivy, o observando da sala de estar. Outro raio no céu iluminou toda a área. O doutor sentiu seu coração afundar no estômago ao se deparar com o olhar curioso da criatura, que o fitava com o que pareciam 2 grandes mármores pretos em espiral. Meu Deus, você é magnífico. Você é de fato a coisa mais bonita que eu já vi na vida. O som de ossos quebrando, estalando como galhos, e das rasgaduras afiadas da carne se perderam em meio aos elementos e aos gritos de horror. Para Ivy, que estava dentro da casa, a cena era tão silenciosa quanto a fita de James Curry. Só que dessa vez, a sequência tinha um final muito mais satisfatório. Naquele momento, ela sentiu uma onda de algo percorrer pelo seu corpo, 10 vezes mais poderosa do que qualquer sensação de excitação que já havia sentido em sua vida. Era como se cada estresse, cada pedacinho de medo, cada sentimento de negatividade tivesse sido expulso de sua alma em um brilho de euforia. Ela deu outra olhada pela janela para aquela tempestade maravilhosa e disse para si mesma: "Obrigada, doutor. Já estou me sentindo mais jovem." Fim! E aí, gente, gostaram da história? Eu diria que essa creepypasta é mais divertida do que realmente boa. Porque tem uns furos, né? Tipo, o avô não fazer nada com as provas. Isso daí de colocar o negocinho na bebida. Dá a entender no texto que ela foi antes na casa do cara colocar o negocinho na bebida. E aí teve um timing perfeito. E ela conseguiu envenenar ele por causa do timing. Enfim, eu resolvi cortar essa parte fora. É que eu tô sendo sincera agora com vocês, né? Vamos ser honestos. Porque eu achei idiota, tosco. Então eu resolvi falar: ai, a gente não sabe quando ela jogou o veneno. A história não contou. Enfim, eu não queria estragar a experiência de vocês, mas agora estou sendo honesta porque, né, vai que alguém lê a história e vai achar que eu tava mentindo. Estava. Porque eu queria melhorar a experiência de vocês, gente. E também, né, tem várias falas meio bregas, assim. Até o nome da Sociedade Ordenada de Caçadores de Monstro. As coisas que ela fala, tipo, parece que você envelheceu bem. Tipo, tem umas coisas meio breguinhas. Mas achei a história super divertida e eu amo a lenda toda do monstro do Lago Ness. Eu tenho a maior vontade do mundo pra ir conhecer esse lago, pra ir fazer um vlog, entrevistar moradores locais, sabe? Então eu quis trazer mais por isso mesmo. Ai, gente, imagina eu na Escócia, que legal. Eu tenho uma amiga que quer muito ir pra Escócia, mas porque ela tá viciada em Outlander. Eu nunca assisti, mas eu sei que, né, as paisagens da série são lindas e tudo mais. Aí eu achei muito icônico, né, essa dupla. Imagina a gente na Escócia, ela por causa de Outlander e eu por causa do monstro do Lago Ness. As duas razões pra ir pra lá são extremamente válidas e a gente tem que fazer isso acontecer um dia. Enfim, gente, dessa vez ninguém vai sair triste da creepypasta ou com medinho e, né, tem insônia, porque eu já vi que vocês reclamam às vezes que não conseguem dormir à noite. Se vocês estão assistindo esses vídeos antes de dormir, a culpa não é minha. Pra mim, vocês podem assistir qualquer horário. Então não me culpem. Até porque hoje, né, todo mundo vai dormir super relaxado, sentindo uma paz no coração, deitar a cabeça no travesseiro e pensar, matador de cachorro foi esquartejado. Que delícia. Então, bons sonhos pra vocês. E quem estiver assistindo de dia, bom almoço, bom café da manhã. Tem gente que assiste lavando louça, né? Então, boa limpeza, boa faxina, boa ida pro trabalho de ônibus. Onde você estiver, né? Boa coisa que você estiver fazendo, tá? Devia estar só prestando atenção no meu vídeo em vez de estar escutando com um podcast, mas tudo bem. Eu ganhei o meu dinheiro porque você me deu uma view, tá tudo bem. É isso, feliz mês do Halloween pra vocês.